Olá, galerinha! Estou de volta com mais uma aulinha de português, né? Mesmo livrinho aí, né? Livrinho azul de português. Agora estamos na página 1415, vocês podem ver aí o texto 2. Nós vamos apresentar hoje, vamos aprender um pouquinho sobre o conto desenhado, tá? É um conto que é representado através de desenho. A gente vai contando a história e vamos desenhando junto, tá bom? Ó, acompanhe a leitura que o professor vai fazer deste conto. Observe os desenhos com atenção. Eles ajudam a contar a história. Então, olha aqui. Primeiro desenho que nós temos aí são esses dois pontinhos. Vamos ver quem são esses dois pontinhos? Eles representam alguma coisa, tá? O nome é esse que está em destaque azul, é o título do nosso conto, ok? E começa assim, ó. Aqui mora o Pedro e ali mora a Lúcia. Então, esses dois pontinhos estão mostrando onde mora o Pedro e onde mora a Lúcia. Depois nós temos aí, ó, agora o Pedro está indo até a casa da Lúcia perguntar se ela quer brincar. Então, olha o caminho do Pedro que ligou da casa do Pedro até a Lúcia. Estão entendendo? E agora? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, eles descem por um morro e seguem ao longo de uma estrada. Então, os dois pontinhos, tem o Pedro indo à casa da Lúcia. Depois, os dois desceram e foram até uma estrada, tá? Encontram uma excelente colina para escorregar. E os dois sobem a colina. Então, mais um traço subindo a colina. Viva! Escorregam colina abaixo. Então, desceram. Escorregaram. Mas, ui! A calça do Pedro rasgou e agora ele tem que parar de brincar. Pedro e Lúcia caminham de volta ao longo da estrada. Tornam a subir o morro, mas na casa do Pedro não há ninguém que possa costurar sua calça. Então, ele finalizou lá na casa do Pedro, no primeiro pontinho. Chegou lá, não tinha ninguém para consertar a calça. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eles vão até a casa de Lúcia e a mãe da Lúcia finalmente conserta a calça do Pedro. Nossa, o conserto ficou ótimo! Aqui terminou o conto desenhado, ok? Vamos ver agora o que nós vamos fazer. Algumas perguntinhas para responder sobre o texto. Vamos ver quem está esperto aí. Quem são as personagens do conto? Vocês sabem o que são personagens? Alguém está falando aí, né? São aqueles envolvidos que praticam ações na história, né? Quem está praticando ação? Quem está fazendo alguma coisa, né? Quem são as personagens? São os dois, tá? Os dois que iniciaram essa história, esse conto, esse desenho. Quem são os dois? Isso, ouvi alguém falar Pedro e Lúcia, muito bom. São os dois, né? A história se passa com os dois aí, importantes aí. Então, quem são as personagens do conto? Pedro e Lúcia. Tô dando essa dica. Nas próximas, a tia não vai falar, tá bom? Pedro foi perguntar à Lúcia se ela queria. Então, nessa número 2 aí, a gente tem que marcar na bolinha o que a Lúcia queria. O Pedro foi perguntar se ela queria o quê, né? Primeira bolinha, brincar. Segunda, brigar. Ou terceira... Ih, gente, falei tudo errado.
Volta, volta, volta. Primeira bolinha, brindar. Pedro foi chamar a Lúcia para brindar? Não. Pedro foi chamar a Lúcia para brigar na segunda bolinha? Não. Pedro foi chamar a Lúcia para brincar? Sim. Então tem que marcar dentro da bolinha, tá bom? Selecione a figura que representa o que Pedro e Lúcia estavam fazendo na parte da história representada ao lado. Então, essa número 3, a gente tem a figura aqui, o desenho do conto. Nessa parte do conto aqui, né? Que o último desenho é esse descendo, tá descendo. Ele é representado nessa primeira imagem, onde eles estão escorregando, ou na segunda imagem, onde eles estão correndo. Quem está esperto é para marcar a bolinha, mas pode pintar também, tá? Mas só uma imagem, só a que representa essa parte do conto aqui. Não vou falar não, que tá muito mole, já ouvi gente falando aí, se é a primeira ou a segunda, tá? Na número 4, converse com os colegas. Como a situação foi resolvida na história? Como foi resolvido? Teve algum problema que aconteceu. Qual foi o problema que aconteceu? Ah, foi esse. Como foi resolvido? Né? O problema, vamos lá, tia vai ajudar nessa primeira, tá? O problema foi que a calça do Pedro rasgou no meio da brincadeira, né? E aí? Como é que isso foi resolvido? Vamos falar, vamos debater, vamos responder, tá bom? Alguma vez você pensou que desenhos pudessem contar uma história? Vocês já viram isso? Já tiveram contato? Vocês vão responder aí sim ou não, tá? Uma resposta pessoal de vocês. Tem gente que já viu, tem gente que não viu, tá? Então bota sim ou não. E do que você mais gostou nessa história? Também é uma resposta pessoal sua, tá? Pensa do que você gostou. Agora, número 5 é a sua vez de contar uma história. Os desenhos vão ajudá-lo. A sua história pode começar assim. Então, temos 3 frases aí pra gente começar essa história, tá? Era uma vez uma princesa. Então, essa partezinha aí tá representando, né, o castelo da princesa, né? Então, era uma vez uma princesa que morava em um castelo. Olha aí. Um dia, a princesa foi passear pelo bosque. E aí vocês vão continuar imaginando, ó. Ela saiu do castelo, foi passear pelo bosque. E aí nessa segunda aqui, ó, imagem, mostra o que no bosque? O que pode ser isso? Isso assim, meio redondo, o que pode ser? E aí depois temos mais uma, com outra imagem dentro. Né? Vocês precisam observar, imaginar o que poderia ser, tá? É a história que vocês vão criar. Então, aqui eu não vou ajudar, tá bom? Vocês têm que pensar e a gente pode ir debatendo até criar uma história coletiva, né? Todo mundo junto em sala, tá bom? E essa foi a nossa aulinha de hoje. Mais uma aulinha de português. Mais uma vez, ó. Tchau, tchau e até a próxima!